Saudações reinantes, tudo bem com vocês? Ronaldo Pires aqui e neste vídeo nós vamos falar a respeito da prosperidade dentro de uma visão bíblica. Prosperidade e riqueza são duas coisas distintas. A prosperidade, alguém que é próspero, a riqueza ela vem naturalmente dentro de um princípio bíblico. Então nós vamos ler aqui alguns textos que você já possa pegar a sua Bíblia, seja bereano aqui comigo e que a palavra venha a ser edificada aí no seu coraçãozinho, tá bom? Abra lá comigo no texto de Salmo 112, verso 3. Estou aqui com a minha Bíblia. A Bíblia diz assim, queridos: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Perceba que são duas coisas distintas. É como eu disse, alguém que é próspero, a riqueza ela vem naturalmente. Uma coisa é distinta da outra, porém elas estão ligadas. Quando você fala a respeito de prosperidade, as pessoas naturalmente já pensam em dinheiro, em status, fortunas, bens materiais. Mas dentro de um princípio bíblico, a prosperidade não tem nada a ver com isso. Alguém que é próspero está muito longe desta questão somente de dinheiro, somente de bens materiais. Então a prosperidade ela vai muito mais além, até mesmo porque prosperidade não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com riqueza. Prosperidade é produção, é alguém que onde coloca suas mãos, ali prospera, ali é abençoado, ali avança. Aonde esta pessoa coloca os seus pés, algo acontece, a atmosfera muda, a situação muda. Ou seja, eu vou te dar um exemplo. Alguém que é próspero, ele entra em uma empresa que possivelmente está quebrando, possivelmente está indo mal financeiramente, economicamente, está indo mal nos seus negócios. Por causa desta pessoa que é próspera, a situação, a atmosfera do ambiente, ela muda, ela se revoluciona. Algo precisa acontecer e acontece. Então nós temos muitos textos bíblicos que apontam para homens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, em que, por causa deles, algo aconteceu, começou a prosperar, a nação prospera, o lugar prospera, o governo prospera. Alguém que é próspero, ele faz a diferença por onde ele passa. Neste vídeo, queridos, eu quero apresentar para vocês pelo menos 7 características de alguém que é próspero. Ou seja, Ronaldo, como eu posso saber se sou próspero? Eu vou te dar 7 características se de fato você está prosperando. Por que o número 7? Porque ele fala a respeito da perfeição, da plenitude. 7 olhos de Deus, 7 Espíritos de Deus, 7 candelabros, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 ciclos sabáticos. Você sabia que na sua vida existe um ciclo de 7 anos? E que a cada 7 anos, dentro do mundo espiritual, algo acontece e há uma novidade de vida no seu caminhar aqui na Terra? Existe um ciclo de 7 para todos nós. Deus sempre trabalhou dentro deste ciclo de 7. Se você quer saber a respeito disso, deixa aqui no comentário. Então, dentro destas 7 características que eu vou trazer para vocês hoje da prosperidade, a primeira delas é a mente. Condicione a sua mente para o governo. A Bíblia diz que quando Cristo veio para esta terra, ele trouxe o reino de Deus, ou o reino dos céus, são sinônimos. E ao trazer este reino de Deus, ele trouxe esta realidade para os homens em todos aqueles que nele crê. O reino de Deus já está em nós. Nós já temos esta realidade por meio de Cristo Jesus. Quando você condiciona sua mente a isto, que você é um reinante, por isso que eu sempre bato aqui na tecla, reinante, reinante, porque você veio para reinar. O reino de Deus está em você. E quando a sua mente está condicionada a isso, você passa a viver a realidade do reino de Deus sobre esta terra. Você passa a viver a vontade de Deus sobre essa terra. Olha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, presta atenção, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, ou seja,
Reino e vontade são sinônimos, é a mesma coisa. Então, o que é viver o reino de Deus? É estar debaixo da vontade de Deus. E o que é viver a vontade de Deus? É estar debaixo do seu governo, ser governado por Ele. Você é governado por Deus. Na sua casa, Deus é o centro. Na sua família, Deus é o centro. Deus governa tudo. A partir deste princípio de governo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Governo, mente de governo. A mente do ser humano, ela está condicionada a uma mente escrava. Vamos para o texto. Romanos capítulo 12, versículo 12. Acompanhe comigo. A Bíblia diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mente escrava, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Uma mente livre, uma mente de governo, uma mente do alto, uma mente do reino, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quando você condiciona sua mente a isso, quando você tem uma mente de governo, quando você tem uma mente de Cristo. E isso é possível porque a Bíblia nos garante isso. Vamos para o outro texto? Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Vai lá comigo. A Bíblia diz assim, queridos: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? Uma mente de governo, uma mente de reino, uma mente que vem do alto, uma mente que faz e executa e pratica a vontade de Deus. É um exemplo de uma mente escrava para uma mente livre. Quer saber uma mente de escassez para uma mente próspera? No texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz assim, Moisés está numa condição de frente ao Mar Vermelho e ele não vê saída. E agora, Senhor, o que eu faço? Deus olha para ele e fala: Moisés, o que você tem nas mãos? Um cajado. Pois bem, use o instrumento que você tem em mãos, porque nós trabalhamos, queridos, com o que nós temos em mãos. E é exatamente o que você tem na mão agora que Deus vai fazer você prosperar. E Deus dá uma ordem. Líder, Moisés, dá uma ordem a este povo. Digam que marchem. Isto é uma mente próspera, uma mente livre. Pergunte por quê? Deus já estava vendo este povo como soldados, como guerreiros, porque só marcha quem é soldado. Mas a mente do povo ainda estava escrava, ainda estava presa no Egito. Consegue perceber a diferença de uma mente de escassez para uma mente próspera? E é isso que Deus tem para nós. O reino já está em nós. Então a primeira condição, a primeira característica de uma pessoa que é próspera: mente de Cristo, mente de governo, porque isso já nos foi entregue. Vamos para a segunda característica, as palavras. Queridos, isso daqui é algo poderoso. Aquilo que você fala, aquilo que você declara, aquilo que você diz a respeito de si mesmo, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, dos seus líderes, do ministério. Tudo é lançado no mundo espiritual e pode ser usado ao seu favor ou contra você. Vamos para o texto de Lucas capítulo 5, versículo 5? Vai lá comigo. A palavra, ela é extraordinária e você precisa usar a palavra de Deus ao seu favor. De que forma? Declarando, até mesmo por meio da oração. Você pode orar a palavra. Ela é poderosa e eficaz para trazer frutos para a sua vida. E com isso, você transbordar na vida das pessoas. Declare coisas boas, declare palavras de bênção, chama a existência do mundo espiritual para o mundo físico. Eu tenho certeza que isso irá acontecer sobre a sua vida. Lucas capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz assim: em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob, ou seja, debaixo da sua palavra, eu lançarei a rede de novo. Aqui é um texto da pesca maravilhosa e dentro do contexto, Jesus Cristo está ensinando uma multidão e essa multidão está oprimindo ele. Então ele vai, entra no barco de Pedro,
Pedro empresta o seu barco e lá ele continua o seu ensinamento. Após o término disso, está lá Pedro, já sem esperança de arrecadar os impostos para Roma, está lá os seus amigos, está lá o seu irmão, está lá os seus sócios, e nada pescou. Mas por conta de uma palavra lançada, a Bíblia diz que eles apanharam grande quantidade de peixes, ao ponto do barco querer afundar. Meus sócios, vem me ajudar aqui, pelo amor de Deus, senão vai afundar tudo aqui. Percebe a palavra lançada? Use a palavra de Deus ao seu favor e terá um mover extraordinário no mundo espiritual, trazendo existência para o seu mundo físico. Acredite nisso. Não reclame por nada. Evite falar mal das pessoas, principalmente dos seus líderes. Evite falar mal do ministério aonde você congrega e é alimentado. Deus trata com cada um deles. Apenas seja justo, honesto, aplique a justiça. Use a palavra ao seu favor. Você crê nisso? Vai lá comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Tessalonicenses 5, 18. A Bíblia diz assim: em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não reclame de nada. Agradeça por tudo aquilo que Deus tem te dado. Agradeça por tudo que Deus tem permitido você passar. Agradeça. Agradeça pelo fôlego de vida, pela saúde que você tem, pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa, pelo seu emprego. Agradeça, agradeça. Porque Deus ele tem sido misericordioso e bondoso para com nossas vidas. Terceira característica de uma pessoa próspera: ande com pessoas que edificam a vida dela, ou seja, pessoas tóxicas não fazem parte do seu hall de vida. Pessoas tóxicas não fazem parte dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus planos. Se afaste desse tipo de pessoa. Se afaste das pessoas que só sabem falar mal das outras. Se afastem das pessoas que só sabem reclamar, só gastam a sua energia. Estas pessoas não podem fazer parte do seu grupo seleto de amizades. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos pegar a agenda do nosso celular, fazer uma varredura de pessoas que não trazem nenhum benefício para as nossas vidas. Por que você quer amizade ainda com esta pessoa? Não estou dizendo para você não amá-la. Ore por ela, suporte. Se tiver alguma desavença, perdoe ela, libera perdão, seja compassivo, tenha compaixão, seja amável com esta pessoa. Mas não significa que ela precise estar dentro da sua vida, saber dos seus negócios, saber dos seus segredos. Esqueça isso. Vai comigo no texto de Provérbios 14, 7. A Bíblia diz assim: fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. Fuja da presença desses camaradas. Esta pessoa não pode fazer parte da sua vida. Esta pessoa não pode andar com você dentro de uma visão ministerial. É impossível. Ande com pessoas que têm uma mente de governo, uma mente focada, uma mente com visão, com propósito, uma mente que não se deixa levar por conversas alheias. Não, uma pessoa que você sabe que ao lado dela você irá ouvir coisas, palavras que vão te trazer um ensinamento, um conhecimento, vai edificar a sua vida. Quarta característica: ambientes. Existem lugares em que você não vai prosperar. Existem lugares que você não vai crescer. E eu te provo isso. Texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Vai lá comigo no texto. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sai desta terra, sai da casa da sua parentela e sai da casa do seu pai. Vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, porque aqui você pode até ser rico, porque Abrão lá era muito rico. Aqui você pode até ser rico, mas nunca irá prosperar. Deus não queria um Abrão rico, Deus queria prosperar Abrão. De Avram, pai exaltado, ele passou agora a ser Abraão, pai de multidões. Olha a prosperidade. E o interessante é que seu sobrinho Ló, ele acompanha Abraão.
E Ló só prospera por causa de Abraão. Tá vendo o poder que há nas pessoas que prosperam e você andar junto com elas, na mesma visão, no mesmo propósito? Você vai prosperar junto. E tem determinados momentos de nossas vidas que a gente precisa se desprender de algumas coisas. É difícil, é doído, mas é necessário. Quinta característica de alguém que é próspero: obediência. Existe as bênçãos e existe a bênção no singular que enriquece. A condição de você ser abençoado, ela é uma só: obediência. Quando você é obediente a Deus, automaticamente a bênção é liberada sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28. Vamos para o texto? A Bíblia diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, serem obedientes, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Alguém que é obediente não somente traz benefício para a vida dele, como também na sua casa, para os seus, para o bairro e para as nações. A prosperidade está condicionada a isso. Lembra de José? Sexta característica de alguém próspero: seja grato. Nós já falamos aqui atrás a respeito de gratidão. Não reclame de nada, agradeça, em tudo dai graças. Em qualquer situação, querido, seja grato. Em meio a uma enfermidade, seja grato, porque existe um propósito. Em meio ao desemprego, seja grato, Deus está te dando férias para você buscar a sua presença. Em meio ao deserto, seja grato, porque deserto no hebraico é Midbar, e Midbar significa lugar da voz. É no deserto que você está sensível à voz de Deus. Vamos para o texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Acompanhe comigo. Quando a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, a coroa da justiça está condicionada, guardada, separada para todos aqueles que crêem na vinda do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então Paulo está aqui numa condição, escrevendo sua última carta em vida para o seu discípulo Timóteo, e ele já sabia, ele já estava ciente que ele iria para o matadouro, que os lectores romanos iriam cortar a sua cabeça. Então Paulo já estava ciente disso. Mas ainda assim ele deu graças, em tudo ele agradeceu. Olha o que ele diz aqui no texto: combati o bom combate. Obrigado, Senhor, porque as lutas, as guerras, os obstáculos que o Senhor me deu, eu combati todos e eu venci por meio do Senhor. Completei a carreira. Este homem teve uma longa jornada com Cristo. Muitas coisas aconteceram para que ele pudesse retroceder, parar, desistir, mas ele completou a carreira, ele alcançou o alvo. Guardei a fé. Em meio a várias situações que pudessem me entristecer, desfalecer, desacreditar, mas ainda assim, a fé, esta eu preservei até o fim. E a última característica de alguém próspero é a generosidade. Queridos, meus amigos, se tem uma coisa que Deus ama, é um coração generoso. Então perceba que até mesmo o dízimo, ele foi estabelecido para isso, para alimento. Você vê que a tribo de Levi, ela foi uma tribo separada para o Senhor, somente para servir ao tabernáculo. Ou seja, a tribo de Levi não tinha terras. Então eles não tinham como plantar para poder colher. As outras tribos traziam por sua vez os alimentos, que eram os dízimos, para os levitas. E por sua vez os pobres eram beneficiados, os estrangeiros eram beneficiados, as viúvas eram beneficiadas de acordo com estes alimentos. Até os dias do Novo Testamento, a Bíblia diz que as pessoas traziam as suas ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos para quê?
para que pudesse ter alimento, para que pudesse sustentar. Então Deus sempre amou um coração generoso. As mulheres, elas foram quem financiaram o ministério de Jesus. Foram elas que tiveram corações generosos para poder ajudá-lo no seu ministério. Um coração generoso é poderoso diante de Deus. E o reino não fica devendo nada para ninguém. Vai lá comigo no texto, Atos capítulo 20, versículo 35. A Bíblia diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Se você for nos 4 livros do Evangelho de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar esta passagem bíblica. Paulo teve essa revelação direto do Cristo. Seja generoso. E aqui vai um conselho pastoral para a sua vida. Seja dizimista fiel no seu ministério, porque o dízimo é uma forma de honrar a Cristo como sumo sacerdote em reconhecimento pelo que Ele tem feito na sua vida. As ofertas, um ato voluntário de um coração generoso, disposto a ajudar o ministério. E automaticamente o ministério ajuda também as pessoas. Estou falando de ministério sério, tá? Ajude as pessoas. Deus ama um coração generoso. E você pode ter certeza que a sua semente da generosidade, Deus irá multiplicar 100 vezes mais na sua vida e através dos seus. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva aí no canal, dá o seu like, compartilha com geral aí. Te vejo até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.